Exercício 1. A distribuição eletrónica dos átomos de alumínio é 283. Distribuição eletrónica, estou a distribuir aqui os meus elétrons. Com base nesta informação, substitui os números de 1 a 5 pelas designações que permitem completar corretamente as frases A e B. A linha A. Os átomos de alumínio possuem elétrons. Quantos elétrons é que tem? Primeiro nível, aqui tem 2, segundo nível 8, o terceiro nível 3. 2, 8, 10 com 3, 13. Então, possuem 3 elétrons distribuídos por níveis de energia. Quantos níveis de energia que eu tenho aqui? 1, 2, 3 níveis de energia. A linha B. No primeiro nível de energia, há elétrons. Este é o meu primeiro nível de energia. Quantos elétrons é que eu tenho aqui? 2. Há 2 elétrons. No último nível, A, que é este que está aqui assim. Quantos níveis? 3. Quantos elétrons? 3 elétrons. Que se designam por... Os elétrons que estão no último nível de energia designam-se por elétrons de valência. Aqui está, elétrons de valência. 2. Os átomos de sódio, cujo símbolo químico é Na, têm uns elétrons na nuvem eletrónica. Estou a falar aqui de átomos. Indica 2.1.1 quantos prótons têm os átomos de sódio. O que é isso aí? O átomo de sódio, todos os átomos são eletricamente neutros. O que é que isto significa? Significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Isto é, o número de cargas negativas, aqui dos elétrons, é igual ao número de cargas positivas, que é aqui dos prótons. E por isso vão-se anular. Então, por isso mesmo é que se diz que um átomo é eletricamente neutro. Então, se eu tenho aqui 11 prótons, 11 elétrons, aliás, quantos prótons é que eu devo ter para anular estes 11 elétrons? Eu tenho de ter aqui também 11 prótons. A seguir, 2.1.2. Qual é a carga do núcleo? O que é que eu tenho dentro do núcleo? Dentro do núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Sabendo que os nêutrons não têm carga elétrica, isto é, são partículas subatômicas neutras, nulas, e que os prótons têm carga positiva, e partindo do princípio que cada próton tem uma carga de mais 1, não é? Então, se o próton tem uma carga de mais 1, 11 prótons vão ter no total uma carga de mais 11. Então, qual é a carga do núcleo? A carga do núcleo será mais 11. Porquê? Porque no núcleo existem 11 prótons. A seguir, 2.1.3. Qual é a carga da nuvem eletrónica? O que é que forma a nuvem eletrónica? São os elétrons. Quantos elétrons é que eu tenho? 11. Como cada elétron tem uma carga de menos 1, se eu tiver 11 elétrons, então a carga da nuvem será menos 11. Teria de ser. Porque, dado que o átomo é eletricamente neutro, a carga dos prótons, a carga do núcleo, será anulada pela carga dos elétrons existentes na nuvem. A seguir, pergunta 2.2. Escreve a distribuição eletrónica dos átomos de sódio. Vou fazer aqui assim, 2.3. Então, os átomos de sódio, o seu número atômico é 11. Certo? 11 Na. Então, eu tenho quantos prótons? Quantos prótons não? Eu tenho 11 prótons e também tenho 11 elétrons. Pelas razões que eu já disse em cima. Vamos distribuir, então, estes 11 elétrons. O primeiro nível de energia leva quantos elétrons? 2. Ok? Então, inicialmente, ora imagina, aqui, um sexto, né? E tinha aqui então 11 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o que aconteceu? Eu já tirei daqui deste sexto 2 elétrons, né? Tiro este e tiro este. Então falta-me distribuir ainda 9 elétrons. O segundo nível de energia leva até quanto? Leva quantos elétrons? Leva 8, não é?
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, então aqui leva 8. Quanto é que sobrou? Ainda tenho aqui este elétron. Então tenho aqui 2, 8. O terceiro nível de energia levará 1 elétron. Então, escreve a distribuição eletrónica do átomo de sódio. Será 2, 8, 1. 2.3. Os átomos de sódio têm tendência para se transformarem em íons de carga mais 1. Explica por que motivo esta afirmação é verdadeira. Vamos ver, em primeiro lugar, vamos ver aqui o balanço deste átomo, balanço elétrico, não é? Eu tenho uns prótons e uns elétrons. E por esta razão, o átomo de sódio é eletricamente neutro. O que é que acontece? Quando, a partir de um átomo, eu obtenho um íon de carga mais 1, significa que ele perde um elétron. Ok? Então, nesta situação, eu fico com o que é? Com uns prótons e agora 10 elétrons. Eu perdi um elétron. Então, reparem só, tenho aqui uns prótons, pronto, vou colocar aqui mais uns, 10 elétrons que têm carga negativa, menos 10. Qual é a carga total? A carga total será mais 1. Ok? Está aqui mais 1. Agora, quero explicar, não é? Explica por que motivo essa afirmação é verdadeira. Isto é, eu quero tentar perceber por que razão é que os átomos de sódio têm tendência a formar íons de carga mais 1 e não, por exemplo, um íon com uma carga menos 1 ou menos 2 ou 2 mais, né? Pronto, é assim. Todos os átomos que têm 8 elétrons de valência são muito estáveis. 8, se tiverem, por exemplo, 2 ou mais níveis de energia, se tiver apenas um nível de energia, será 2. Por exemplo, o átomo de hélio, a sua distribuição eletrónica, pronto, o número atômico é 2, será 2. O átomo de néon, tá? Número atômico 10. Pronto. Fazendo a distribuição distribuição eletrónica deste átomo, eu tenho 10 elétrons. O primeiro nível leva 2, o segundo nível leva 8. A seguir, eu tenho aqui um outro átomo, que é o argon, cujo número atômico é 18. Então, aqui eu tenho no primeiro nível de energia 2 elétrons. No segundo nível tenho 8, então 2 com 8 dá quanto? 10. No terceiro nível de energia eu tenho também 8. Então tenho 16, 18. Estes átomos são caracterizados por serem pouco reativos, ou seja, não reagem, são inertes. Ok? Porquê é que estes átomos são inertes? Estes átomos estão inertes porque o nível, a camada de valência, o nível de valência, não é? Aqui, que é o último nível de energia, está completo. Então, posso considerar que quando o último nível de energia está completo, o meu átomo será estável. Pronto, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esta parte aqui, que eu preciso de espaço. No caso do sódio, eu tenho aqui 2, 8, tenho aqui 2, 8, 1. Então, como o último nível de energia não tem 8 elétrons, né, que coincide com o terceiro nível de energia, que é o último, que não tem 8 elétrons, o que é que tende a acontecer? Para que ele fique estável, porque um átomo, quando tem 8 elétrons de valência, ok? E 2, se apenas tiver um nível de energia, não é? Fica estável. Então, o que é que pode acontecer? Este átomo pode ganhar ou pode perder.
Quantos eletrões é que ele poderia perder de forma que ficasse com 8 eletrões de valência? Iria perder este que está aqui assim, não é? Então, ele ia perder um eletrão. E agora a sua distribuição eletrónica passaria a ser 2, 8. Porque se inicialmente ele tinha 2, 8, 1, 11 eletrões, e agora tem apenas 2, 8, 10 eletrões. Tá? Outra possibilidade seria ganhar eletrões. Agora, quantos eletrões é que ele iria ganhar? Portanto, é assim, se ele tem 1 eletrão, para 8 ele teria de ganhar quanto? 7 eletrões. Ok? Então, ganhar 7 eletrões. E assim, a sua distribuição eletrónica passaria a ser 2, 8, 8. Estão a ver? Em qualquer uma das situações aqui presentes, quer ele perdesse um eletrão, quer ele ganhasse 7 eletrões, o último nível de energia teria 8 eletrões. Logo estaria estável. Mas, o que é que acontece? Isto não é aleatório, tá, ok? Isto é, não pode perder um eletrão de uma vez, numa determinada vez, numa outra vez, numa vez seguinte, ganhar 7 eletrões. Isto não é assim. O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é mais fácil? Encontrar um eletrão e livrar-me de 7 eletrões. É assim, mais fácil será sempre mexer com o menor número possível de eletrões. Tá, ok? Então, como eu aqui apenas tenho de mexer com um eletrão, então esta opção irá acontecer, esta que está aqui não irá acontecer. Então, se esta acontece, não é? Se inicialmente eu tinha 11 eletrões, que é o que está aqui assim, estão a ver? 11 eletrões, 2, 8, 10 com 1, 11. Aqui assim, quantos eletrões é que eu tenho? Eu tenho 10 eletrões. Ora bem, se o número de prótons é o mesmo, não é? Se eu continuo a ter 11 prótons, certo? 11 prótons, vou colocar aqui o mais para reforçar a mesma ideia. E agora passo a ter menos 10 eletrões. Então, qual é que vai ser a carga total? Vai ser mais 1. Então, daí este íon ter tendência a formar, daí este átomo ter tendência a formar íons com carga mais 1. Então, posso aqui resumir o seguinte. Quando um átomo, vou concluir o seguinte, quando um átomo tem poucos eletrões de valência, ele terá tendência a perder esses eletrões de valência. Tipo 1, 2, 3 eletrões, está bem? Quando o átomo tiver muitos eletrões de valência, como por exemplo 6, 7 eletrões, não é? Ele irá tendência a ganhar eletrões, captar eletrões, ok? Então, poucos eletrões de valência, perde, transforma-se num íon de carga positiva. Muitos eletrões de valência, ele tem tendência a ganhar, ele fica com excesso de cargas negativas. E então transforma-se num íon negativo. A seguir, 2.3.2 representa simbolicamente um íon resultante de um átomo de sódio. Então, vou apagar aqui para ganhar um pouco mais de espaço. O que é que eu tenho aqui? Tenho 11, número atômico 11, Na. E o que é que acontece? O que acontece é que ele perde um eletrão. E então fica com o que é com 11, porque é assim, este 11 representa um número de prótons, um número atômico. E um átomo nunca ganha, nem nunca perde prótons. Este número fica sempre constante, não é? Fica aqui com Na. E agora, como ele perdeu, né, um eletrão, né, e aqui fica com excesso de cargas positivas. E então eu fico com Na+. Tá, ok? Isto significa que ele perdeu um eletrão. Então representa simbolicamente um íon resultado de um átomo de sódio. Fico com Na+.
Copia o quadro que se segue para o caderno e completa-o corretamente a partir das informações nele indicadas. Aqui assim, o elemento lítio, representação simbólica do átomo. Vocês vão em uma tabela periódica, né? O lítio representa-se por Li. Tenho aqui o número de prótons do átomo. Eu já sei porque é do átomo, atenção, do átomo. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons no átomo. Então eu aqui vou ter também 3. Distribuição eletrónica. No primeiro nível de energia leva 2. O segundo nível de energia leva 1 elétron. Tá? A seguir, número de elétrons de valência do átomo. Os elétrons de valência são os elétrons que se encontram no último nível de energia. Então eu tenho aqui 1 elétron de valência. Carga do íon que tem tendência a formar. Então é assim. 2, 1. 2, 1. O que é que tem de acontecer para que este elétron fique com o número máximo de elétrons de valência? De 2 a 1, no último nível de energia, evidentemente. Então, o que é que pode acontecer? Ele pode perder 1 elétron e aí a sua distribuição eletrónica passa a ser simplesmente 2, ou então ele pode ganhar quantos elétrons? Para ficar com 8, 7. Ganhar 7 elétrons, e aí a distribuição eletrónica passaria a ser 2, 8. Pronto, como eu aqui tenho de encontrar um maior número de elétrons, esta opção não acontece. O que vai acontecer vai ser sempre aquela opção em que tenho de mexer com o menor número de elétrons possível. Ok? Então, como ele perde um elétron, não é? Ele perde um elétron. É assim, eu tinha quantos prótons? 3 prótons. Eu tinha 3 elétrons e agora passo a ter 2. 3 menos 2 vai dar o quê? Mais 1. Então, a carga do íon que tem tendência a formar será o quê? Mais 1. Está bem? Mais uma vez, eu vou repetir. Um átomo que tenha poucos elétrons de valência tem tendência a perdê-los. Um átomo que tenha muitos elétrons de valência tem tendência a ganhar elétrons, de forma a ficar com um número máximo de elétrons de valência. Pronto, distribuição eletrónica do íon, aqui, este foi à vida, não é? Então fica simplesmente 2. Representação simbólica do íon, Li+. A seguir, vou apagar esta parte. A seguir eu tenho aqui o oxigênio. Tá? Vou novamente à tabela periódica. Oxigênio representa-se pelo O maiúsculo. Número de prótons. Quantos é que eu tenho? 8. Número de prótons no átomo. O que é que eu sei? Com o número de prótons no átomo é igual ao número de elétrons. Também vou ter aqui 8. Distribuição eletrónica. Primeiro nível leva 2. O segundo nível leva 6. De forma que 6 mais 2 dá 8. O número total de elétrons presentes no átomo. Número de elétrons de valência do átomo. São os elétrons que estão no último nível. São 6. Tá? Carga do íon que tem tendência a formar. A história vai ser, o raciocínio é o mesmo. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui 2, 6. De 2 a 1. O L ganha 2 elétrons, não é? E ele passaria a ficar com 2 tracinho 8. Estão a ver? Aqui fica o número máximo de elétrons de valência no segundo nível de energia. Ou então ele teria de perder, ele perde, quantos elétrons? 6 elétrons. E aí eu ficaria com a seguinte distribuição eletrónica, 2. E aqui ele ficava com o número máximo de elétrons, possíveis para o primeiro nível de energia, porque o primeiro nível de energia leva apenas 2 elétrons. Tá? Então, mas o que é mais fácil? Ganhar 2 ou perder 6? Vamos escolher sempre aquela opção
em que eu tenho de mexer com o menor número de elétrons. Vai ser esta que está aqui assim. Então, qual é a carga? Carga do íon que tem tendência a formar, né? Quantos protões é que eu tinha? Eu tinha mais 8 protões, certo? Quantos elétrons é que eu tinha? Eu também tinha 8 elétrons. Agora, como eu ganhei 2 elétrons, agora eu tenho quanto? Tenho menos 10 elétrons. Portanto, 8 menos 10 dá quanto? Dá menos 2. Então, significa isto que a carga do íon que tem tendência a formar é igual a menos 2. Tenho aqui então a 17 Cl. Então como é que isto fica? Não é? Vamos ver. Tenho a 17 menos 2. O primeiro nível leva no máximo 2 elétrons e fico com o que é? Com 15. O segundo nível de energia leva no máximo quanto? 8 elétrons, não é? Pronto, 15 menos 8 é igual a 7, ok? E agora, no terceiro nível de energia, eu tenho de distribuir 7 elétrons, tá? O terceiro nível de energia tem que distribuir 7 elétrons, então fico com o que é? Com 2, 8, 7, realmente dá os 17. Então, a distribuição eletrónica do átomo será 2, 8, 7. Número de elétrons de valência, 7. Agora, o que é mais fácil? Vamos tentar fazer isto mentalmente. Perder 7 elétrons ou ganhar 1. Será mais fácil de ganhar 1. Então, como eu ganho 1 elétron, fico com excesso de cargas negativas. Então, a carga do íon que tem tendência a formar será menos 1. Distribuição eletrónica do íon. Eu não tinha 7 elétrons. Como ele ganhou 1 elétron, e fico com o que é? Com 2, 8, 8. Agora, representação simbólica do íon. Tenho aqui Cl menos. Aqui não é necessário colocar 1. Tá? Quando é 1, menos 1 ou mais 1, não se coloca o número 1. A seguir, finalmente, vamos ao cálcio. Cálcio, qual é a sua representação simbólica? Será aqui Ca. Bom, a tabela periódica. Número de protões. Deixa-me chegar isto aqui mais para baixo. Número de protões por átomo é o mesmo que está aqui, mas o número de elétrons será igual aos elétrons que eu distribuí, os elétrons que eu fiz a distribuição eletrónica. Quantos é que eu tenho? 2, 8, 10, 18, 19, 20. Então significa que eu tenho 20 elétrons. Quantos protões? 20. O número de elétrons de valência são os elétrons que estão no último nível, 2. Agora, a carga do íon. Vamos fazer isto também mentalmente. Eu tenho 2 elétrons. O que é que me pode acontecer? Perder 2 elétrons, eu ganhar 6. Se eu perder 2, eu fico com a seguinte distribuição eletrónica. 2, 8, 8. Se eu ganhar 6, eu fico com a seguinte distribuição eletrónica. 2, 8, 8, 8. Ok? Mas eu aqui, o que é que eu fiz? Eu perdi 2 elétrons, tá, ok? Eu aqui ganhei 6 elétrons. O que é mais fácil? É mais fácil perder 2 elétrons. Ok, então eu fico com excesso de cargas positivas. Porquê? Porque eu continuo a ter os meus 20 prótons e tenho agora quantos elétrons? Se eu perdi estes 2, né? Tenho aqui 8, 8, 6, 17, 18. Ora bem, mais 20 menos 18 vai dar mais 2. Então, a carga do íon é mais 2. Distribuição eletrónica. Portanto, fico com o quê? Com 2, 8, 8. Né? Porque eu perdi estes 2 elétrons. Finalmente, representação simbólica do íon será igual a
Ca2+.